Vamos lá. Mateus capítulo 6, verso de número 9. Eu vou pedir para algum irmão abençoado pegar um copinho d'água para o pastor depois. Nós vamos continuar falando sobre disciplinas espirituais. E a gente tem o desejo de tratar sobre oração, tratar sobre jejum e tratar sobre estudo da palavra, leitura da palavra. Mas hoje a gente termina um assunto, oração, que a gente começou há 15 dias atrás. Mateus 6, verso 9. Nossa projeção está colocando aí. Muito bom. Essa é a oração modelo, né? Conhecida como oração do Pai Nosso. Diz assim: portanto, orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Todos nós conhecemos essa oração, não conhecemos? Em algum momento da nossa vida a gente já fez, obrigado Daniel, a gente já fez essa oração, a gente sabe de qual essa oração. E alguns usam essa oração até em forma de reza. A reza é a repetição, né? E a gente vai usar essa oração, já temos usado, como uma parte para que nós possamos, vamos pegar essa oração e vamos dissecar ela, né? Parte por parte. Há 15 dias atrás, irmãos, a gente trabalhou, né, 4 pontos dessa oração. Só que não deu tempo para trabalhar o resto, porque pastor é um pouco extenso, né? Às vezes pega uma palavrinha e essa palavra vai se desenrolando. É que nem fiozinho de roupa, já viu isso? Já aconteceu isso com você? Você puxa, você pensa que é só um fiozinho, né? Aí vai arrancando, daqui a pouco a roupa está desse tamanho, né? É exatamente que é a oração do Pai Nosso. Mas como eu falei, a intenção nossa é tratar com vocês sobre disciplinas espirituais. E a gente vai usar essa oração do Pai Nosso. A gente já trabalhou na oração do Pai Nosso a parte de filiação, a parte de comunhão, a parte de santificação e a parte de devoção. Todas essas partes, elas estão até onde diz assim na terra como no céu. Nós fomos até ali, né? Pai nosso no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Paramos aqui. Há 15 dias atrás falamos sobre isso. Ah, pastor, eu queria um resumo. Vai lá no Facebook, sobe lá no Facebook e procura, que há 15 dias atrás, na quarta-feira, nós falamos detalhadamente sobre isso. E foi uma bênção. Agora a gente continua com as outras partes, né? Então vamos lá. A quinta parte da oração modelo é a provisão, irmãos. Repita comigo, provisão. Que é a parte do versículo de número 11. Bota aí, versículo de número 11, Val. Muito bom. Que diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Irmãos, Jesus conhece as nossas necessidades. E Ele nos incentiva a buscar essas necessidades através da nossa oração. Só que existem algumas coisas importantes que eu queria compartilhar com você sobre provisão de Deus. A primeira é que a provisão diária, ela não vem essencialmente das nossas mãos, mas sim é uma bênção de Deus. Eu quero que você creia que apesar de você ter seu emprego, ou sua aposentadoria, ou então você tem sua mesada, ou você ganha dinheiro, sei lá, no mercado de ações, não sei. Esse dinheiro só é possível porque Deus te abençoa. A essência da benção vem do Senhor. O que você recebe hoje vem de Deus. Muitos se enganam pensando que isso é fruto do seu trabalho. Mas se nós não tivermos saúde, por exemplo,
É possível trabalhar? Por exemplo, eu tenho o meu emprego. Mesmo tendo um emprego de carteira assinada, aquela coisa, se eu ficar doente, o que vai acontecer? Eu vou perder um monte de benefícios e vou ficar com um salário pequenininho, não que seja grande, né? Mas aquilo que é pequenininho fica pequenininho, menor ainda. Então, olha como é que a saúde é muito importante. Mas pastor, eu trabalho por conta própria. Pior ainda, né? Porque se você sair de casa de manhã com o teu carro, você é motorista do Uber, você sair do carro, você bateu com o carro, o que acontece? Como é que você vai receber esse dinheiro? Vai batalhar por esse dinheiro? Então, caraca, hoje é festival de água, hein? Graças a Deus. A palavra de Deus diz que quem dá um copo de água a um dos pequeninos recebe a recompensa. O pessoal levou isso a sério. Não, deixa isso aqui, rapaz. Deixa isso aqui. Tá roubando a benção, tá vendo? Então, vamos lá. Então, creia que o que você tem, o pão nosso que você tem, não é somente fruto das suas mãos, é bênção do Senhor sobre a tua vida. É Deus que te dá a bênção, irmãos. Salmo 104, versículo 14, diz assim: fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento. O vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhes sustém as forças. Aqui o Salmo 104 está falando sobre isso, que o que nós temos, o que nos sustenta é o Senhor. É o Senhor que faz crescer, é o Senhor que faz, você planta ali, Ele que dá esse crescimento da colheita. É o nosso Deus que nos sustenta, irmãos. Então a primeira coisa que a gente precisa acreditar é isso. A provisão vem de quem, irmãos? De Deus. Não fica desesperado. A gente vai falar sobre isso lá na frente, sobre o desespero que a gente tem, sobre ter as coisas. Mas a primeira coisa que eu queria falar sobre provisão de Deus é isso. A provisão diária vem essencialmente de Deus. Você tem que fazer a sua parte? Tem. Mas o Senhor faz a parte dele. É a primeira coisa. A segunda coisa que a gente aprende sobre provisão é que o pão, irmãos, ele é o pão de quem? É o pão nosso. Então, uma vez que ele é nosso, a gente tem que compartilhar ele mais. É a segunda coisa que a gente aprende. Jesus, ele nos explica que ao pedir o pão nosso de cada dia, ele também está nos incentivando para que a bênção que a gente recebe, ela seja uma bênção para compartilhar com os outros. É que nem o Pai Nosso, não é apenas meu Pai, é nosso Pai. O pão, ele não é apenas meu, ele é nosso pão. A gente recebe de Deus uma bênção, que é o sustento, que é o pão de cada dia. Uma vez que a gente recebe, não é apenas para mim, para eu guardar, é para o meu luxo, para o meu prazer, não. Eu recebo para que eu possa abençoar outros. Por isso que é pão nosso de cada dia. Tem um texto da Bíblia, a Val vai abrir aí para mim. Val está anotando tudo, Val, hoje? Que isso, a menina está 10, hein? Siga o exemplo da Val, traga o papelzinho para anotar. Provérbios 22, 9. Olha esse texto, o que diz sobre provisão de Deus para ser compartilhada. Diz assim, ó, Provérbios 22, 9. Enquanto a Val está abrindo aí, vou beber uma aguinha aqui. Olha esse texto, irmãos. O generoso será abençoado. Por quê? Porque reparte o quê? O seu pão com os pobres. Você e eu somos abençoados por Deus. Isso se chama generosidade. Mas por que nós somos abençoados por Deus? Porque a gente tem esse pão, e esse pão não é só para a gente, é para repartir, irmãos. Eu costumo pensar e dizer que ninguém é tão pobre a ponto de não poder ajudar ninguém. Todo mundo, em um certo nível, consegue ajudar alguém, consegue prover a vida de alguém. Quantas vezes eu já fui abençoado por pessoas que às vezes tinham até menos do que eu. Eu me lembro que quando eu casei, eu e minha esposa estávamos lá na congregação da nossa igreja, lá no Batã. E a igreja, lá na congregação, ela sentiu o desejo no coração
de me abençoar a Lohana, com a primeira compra do mês. Porque a gente sabe que quando você casa sem nada. Uma coisa hoje, você vai lá no mercado, se bem que tem umas crianças, uns seres humanos que são traça, come tudo. Mas a gente acaba complementando, né? Você vai lá no mercado, tem arroz? Ah, tem arroz, então compra só o feijão. Compra farinha, não compra açúcar. É assim que a gente funciona. Mas quando a gente parte do zero, a gente tem 0 vezes 0. Os irmãos, prontamente, eles fizeram lá uma vaquinha entre eles e foram lá no mercado e compraram a primeira compra do mês. E foi uma compra, irmãos, muitos irmãos que compraram estavam em momentos financeiros talvez inferiores ao meu. Mas eles foram lá e ajudaram, pegaram lá 1 quilinho de arroz, que na época arroz era barato, né? Arroz é ouro, né? Óleo, 1 litrinho de óleo, colocavam lá na cesta. Outro pegou a farinha, colocou. Eu sei que eu levei tanta coisa para casa que eu tive que doar aquilo que me foi doado, porque senão ia estragar. Porque um casal, 2 pessoas comem muito pouco, né? Aí botaram muita coisa, gente. Isso foi um exemplo claro do pão nosso. Eles receberam, me abençoaram. Eu recebi, abençoei. Existe uma estatística que diz, irmãos, que, se eu não me engano, se não me falha a memória, depois vocês dão uma googada aí, o mundo produz alimento suficiente para alimentar uma porcentagem tipo 7, 10 vezes mais a população mundial. O mundo produz alimento. E por que tanta gente morre de fome? Por quê? Porque o pão não é nosso, o pão é meu. Se eu tenho, eu quero ter mais. Se eu hoje tenho, a minha missão é continuar fazendo para ter muito e muito mais. E o próprio Jesus nos ensina, né? Louco, né? Ele chama a gente de louco. E se pedirem a tua alma hoje? Você está preparado? Então a gente entende que a Bíblia, irmãos, ela nos orienta para sermos mais generosos. Mas mais generosos não porque somos... errei aqui. Porque somos abençoados e não para sermos abençoados. O que eu quero dizer? Que a gente é abençoado por Deus e a gente abençoa. Tem gente que usa isso, por exemplo, para ser abençoado. É aquela barganha com Deus. É isso que eu queria dizer aqui no esboço. Quando as pessoas dão o outro para que as pessoas orem ou para que elas recebam de Deus 7 vezes mais. As igrejas estão cheias assim, não estão? Vem, irmãos, faz um voto. Esse voto você entrega aqui no altar, tanto, e Deus vai te dar não sei quantas vezes mais. Então a gente precisa ser generoso, não porque a gente vai ser abençoado por Deus. A gente precisa ser generoso porque nós já somos abençoados por Deus. Porque o pão já é nosso. E Deus já dá o pão para mim, para que eu possa repartir com os outros. Então essa é a segunda coisa que a gente aprende sobre provisão. A terceira é que a provisão de Deus está no a cada dia. A provisão de Deus é a cada dia, irmãos. Então o nosso pedido deve ser o quê? Dá-nos hoje. A oração fala assim, ó. Bota lá de novo, Val, para mim, versículo 11. Hoje você vai trabalhar, Val. Mateus 6, 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso é mesmo, é aquele mesmo. Bota ali. Isso. Fica atento. É que ela está prestando atenção ali no esboço, né? Está escrevendo, que ela vai pregar depois, né? Interessante outra coisa sobre provisão. A provisão de Deus é para cada dia lá. O pão nosso de cada dia, irmãos. O que Deus há de nos abençoar com o nosso pão é para o dia de hoje. Fica tranquilo que Deus há de providenciar o pão de hoje, irmãos. E quando a gente vê pão na Bíblia, a palavra pão na Bíblia, ela tem um significado de sustento. Não é apenas o pão lá da farinha de trigo, né? Que alguns até evitam para não engordar. Eu estou até tentando evitar, mas hoje eu comi pão, já não deu mais.
Chutei o balde. Mas o pão, ele é sustento, irmãos, é sustentação, é alimento, é provisão. E Deus vai nos providenciar, sim, o pão de hoje. Mas e o de amanhã? Não, é o de hoje. Esse é o método que Deus usa para nos abençoar. Deus usa o método para sustentar seus amados a cada dia. E o exemplo disso é o povo no deserto. O povo no deserto, Êxodo, capítulo 16, não precisa abrir não, Val, fica aí. Êxodo 16, diz que o povo recebia o maná do céu, mas o maná, que era para eles fazerem lá o pão deles, eles tinham que ir lá pegar, e tinham que pegar o suficiente para o dia presente. E aí eu lá de manhã cedo, catava lá o maná, ia para casa e fazia meu bolinho, fazia meu pãozinho. O maná era farinha, né, digamos assim. E esse pão, ele servia para o dia de hoje. E o Senhor mesmo fala, olha, é para o sustento de hoje. Não pegue para amanhã, o amanhã pertence a mim. O que o povo fazia? Ia lá, pegava, não, deixa eu olhar para o lado, vou pegar mais, para guardar para amanhã. Quando chegava amanhã, o que acontecia? Estava tudo mofado, tudo cheio de bicho. Então esse é um método que Deus usa para nos abençoar com a provisão. A bênção de hoje, a provisão de Deus é para hoje, irmãos. Hoje você almoçou, irmão? Você jantou daqui a pouco, talvez? Tem comida na tua mesa hoje? Levanta a mão para o céu. Amanhã, pastor, amanhã não tem comida. Amanhã o Senhor vai providenciar o alimento. Amanhã o Senhor vai prover. Eu me lembro de um exemplo de provisão de Deus, de uma irmã que eu fiz um gabinete há alguns anos atrás. E isso é exemplo que ela me contou dela, não foi alguém que veio. Ela tinha um esposo que ele era marinheiro, e eles estavam viajando. Você sabe que quem é militar viaja muito, né? Estavam numa cidade distante, e o esposo foi para alto mar viajar. E ela estava lá, ela e seus filhos pequenos, e o alimento começou a faltar. Naquela época era muito diferente do que é hoje, né? Hoje tu tem telefone, hoje você tem caixa eletrônica em qualquer lugar, e ela começou a passar dificuldade. Só estava vendo lá a despensa acabando o alimento, acabando o alimento, acabando o alimento. Tem um momento que não tinha nem alimento nenhum. E os filhos dela falavam, mamãe, e aí, o que a gente vai almoçar hoje? E ela, não sei, meus filhos, vamos orar. Deus vai nos dar o alimento. Ela me contando isso. E ela falou que ela sentou na mesa com os filhos, deu as mãos. Senhor, tu és dono de tudo, nos dá a provisão. Irmão, sem brincadeira, ela me contando, é real. Assim que ela terminou de orar, bate a porta dela, uma vizinha. Fala assim, poxa, fulano, eu estava passando por aqui, trouxe esses alimentos para você, não sei se você está precisando. E ela pegou esse alimento, naquele momento, e preparou para os seus filhos. Deus não deixa faltar no hoje. Deus não vai deixar faltar no amanhã, mas atenha-se ao momento de hoje, ao a cada dia, meu irmão. Tenha certeza que Deus não há de deixar faltar. Mas por que Deus trabalha com a cada dia? Por que Ele não trabalha logo com, tipo, poupança, né? Tipo, vale alimentação, que você vê lá no lançamentos futuros, vai cair amanhã. Por que Deus não trabalha assim, Daniel? Deus não trabalha assim. Por quê? Porque Ele quer que, ao crer na provisão do a cada dia, aliviemos a nossa ansiedade, irmãos. Ele quer que a gente confie nele totalmente. E quando a gente passa a confiar no Senhor totalmente, sabendo que Ele é o nosso Deus provedor, a ansiedade passa. Porque você sabe que quem controla a sua vida não é você, é o Deus que você serve. É o Deus que você louva. Por isso que o salmista fala lá no Salmo 3, versículo 5, ele fala assim, me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Creia nessa noite que quem te sustenta é Deus. Ele é o teu sustentador. Ele que garantiu o alimento hoje, vai garantir amanhã e vai garantir até o final da tua existência. Ele é o teu Deus. Então, essa é a primeira coisa que a gente fala. Pegaram até aí, gente? Amém? É o Deus da provisão.
A sexta parte, que é a segunda parte de hoje, é a contrição. Contrição. Está lá no versículo número 12, Val. Versículo 12. Toda oração, irmãos, precisa haver contrição. Nós não temos o direito de receber bênçãos quando nós estamos em débito com Deus. E para isso a gente precisa rogar o perdão do Senhor. A Bíblia fala que aquilo que nos separa de Deus são as nossas transgressões. Não tem como eu, em transgressão, me aproximar de Deus, porque o nosso Deus é um Deus santo. É por conta disso que Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Mas há uma necessidade de ter essa contrição dentro de nós, esse clamor por perdão. Por isso que no versículo 12 diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Então essa parte da oração incentiva a gente a estar diante do Senhor, a pedir perdão, a acertar as nossas dívidas com Ele. Só que é interessante que, vamos analisar esse versículo de trás para frente. Vamos falar sobre o perdão de Deus? Primeiro, vamos falar desse finalzinho aqui. O perdão de Deus, irmãos, ele está condicionado à nossa capacidade de perdoar os outros. E isso é uma questão muito importante, irmãos, porque Deus nos perdoará na medida que nós formos capazes de perdoar. Sem isso, a gente não consegue pedir perdão para Deus. Isso barra até o nosso arrependimento. Há uma necessidade de perdoar o outro para receber perdão divino. E esse é o calcanhar de aqueles de muitos. Muitos ficam presos nessa questão de perdoar o outro, de liberar perdão ao outro. Ficam guardados, sabe, com aquele ressentimento, durante meses, durante anos, até décadas. Alguns até morrem por conta essa coisa dentro de si. Porque o que acontece? Uma vez que você não libera o perdão, isso vai somando dentro de você. E acontece muitos que estão com doenças psicossomáticas, doenças que surgem pela falta de perdão. Por quê? Porque a mágoa, ela vai enraizando e você se torna uma pessoa amarga. Quantos não estão assim? Amargos, amargurados de coração, por conta de uma falta que cometeram contra você, ou então pode ser da mais pequenininho, às vezes até a mais grave, mas isso às vezes embarrera a nossa intimidade com Deus. Mas pastor, você não sabe o que ele fez comigo, ou ela fez comigo. Foi muito grave. Sim, foi muito grave. Mas se você comparar a tua dívida com a tua dívida com Deus, com a dívida que você tem com seu irmão, ou que o seu irmão tem com você, melhor dizendo, qual é a dívida maior? Você deve mais a Deus, ou o seu irmão deve mais a você? Isso está lá em Mateus capítulo 18, na parábola do devedor incompassivo. Diz a Bíblia, lá em Mateus 18, precisa abrir não, Val, segura aí, que Jesus conta uma parábola que um rei resolveu acertar as contas com seus servos. E ele, acertando as contas, ele chama um dos servos que devia muitos denários, e na aula passada vocês aprenderam o que era um denário, né? E ele não tendo como pagar, o que o rei faz? Ele fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou te vender como escravo, vou vender tua família como escravo, para pagar essa dívida. E a Bíblia diz que esse homem se ajoelhou, suplicou por perdão, e o rei, ele fala assim, olha, eu perdoo a sua dívida, vá em paz, eu te perdoei muito. E aí a história diz que esse servo, ele vai caminhando, e ele encontra uma outra pessoa que devia a ele muito menos, a Bíblia diz que era 10 denários. E ele pega esse homem pelo colarinho, sacode e fala assim, quando é que você vai me pagar, seu caloteiro? Esse homem que estava lá sendo sacudido, fala assim, tem misericórdia de mim, por favor, eu vou pagar. Ah, não vai pagar, tem que ser hoje. Não, eu vou pagar.
chama o guarda, prende. E a Bíblia diz que o rei toma conhecimento da atitude que esse homem tomou com uma pessoa e pergunta, eu não te perdoei muito mais? Se eu te perdoei muito mais, por que você não agiu assim com essa pessoa? Então é exatamente isso, irmãos. O perdão de Deus está condicionado à nossa capacidade de perdoar os outros. E uma coisa que me motiva a perdoar o outro, por mais grave que seja isso, eu olho para os meus pecados. Quando eu olho para o Fábio e eu vejo o quanto eu sou pecador, eu faço uma força enorme para perdoar o meu próximo. Não tem como, Deus me deixa numa... Como é que o pessoal, os antigos chamam assim, sinuca de bico? Não sei nem o que isso quer dizer. Mas me deixam assim, ó. Não tem como não perdoar o outro, porque Deus me perdoou uma dívida muito maior. Deus perdoou os meus pecados do passado. Deus perdoou meus pecados agora. O preço que Ele pagou foi enorme. A gente não tem o direito de não perdoar, irmãos. Porque Jesus pagou um preço para que nós tivéssemos esse perdão. Então eu creio nessa noite que você foi perdoado por Jesus. Quantos aqui foram perdoados por Jesus? Levante suas mãos. Agora você que foi perdoado por Jesus, se tem alguma falta que alguém te cometeu, vai lá e perdoa. Ah, mas pastor, e se essa pessoa voltar a cometer pecado de novo contra mim? Voltar a falhar contra mim? O que Jesus ensina a Pedro? Senhor, quantas vezes devo perdoar? 7? O que ele fala? Não, Pedro, 70 vezes 7. O que ele está dizendo? Ele não está dizendo que são 70 vezes 7. Ele está falando quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias temos que perdoar. Então essa é uma coisa que a gente aprende na questão da contrição. A segunda coisa que a gente aprende é que o perdão de Deus envolve arrependimento e confissão. Repita comigo, arrependimento, confissão. O pedido de perdão a Deus, Pai, me perdoa, já pressupõe um arrependimento. Arrependimento é você olhar para o que você fez, ver que você fez algo de errado e fazer, o que eu fiz não está certo. Eu quero mudar, eu quero consertar. Isso é o arrependimento. Diferente do remorso, como a gente já ouve, né? Remorso é aquela coisa, aquela tristeza básica, daqui a pouco passa, eu volto a viver a vida normal que eu tinha que viver. E quando gera em mim arrependimento, eu vou lá diante de Deus e confesso. Senhor, me perdoa. A Bíblia já fala que se a gente confessa os nossos pecados a Deus, Ele nos perdoa, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, o perdão de Deus envolve isso, se arrepender. Quantos de nós já fez muita burrada na vida e já se arrependeu, né? Olhou para dentro de si e falou, Senhor, pô, já pequei tanto contra Ti, fiz tanta coisa errada, eu me arrependo disso. E agora o que é que eu faço? Confesso diante de Deus, Senhor, eu sou um pecador. Perdoa-me, Senhor, perdoa a minha dívida. Isso é fundamental. Isaías 55, 7, diz assim, não precisa abrir não, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. O perdão de Deus vem a nós de bom grado. Deus quer nos perdoar. Mas há uma necessidade, segundo o versículo 7 de Isaías 55, de abandonar o mau caminho. Porque arrependimento, irmão, não é somente falar. Arrependimento é não querer cometer mais o mesmo erro. Isso é arrependimento. Você cometeu uma queda, você está caminhando, você caiu, você falou mal de alguém, você mentiu, sei lá, você roubou, você fez qualquer coisa dessa aí. Você sente o desejo de falar assim, eu não quero mais, eu vou abandonar isso. Deixei para trás, eu não quero mais. Isso faz parte do arrependimento. É claro que você pode vir lá na frente a escorregar de novo em algum pecado? Pode. Mas qual a diferença de uma pessoa que cai de novo no mesmo pecado ou de uma pessoa que fica repetindo o mesmo pecado? O pecado não está planejado. Quando não é arrependimento, quando é remorso. Remorso é quando você pecou hoje, você fala, Senhor, me perdoa.
Eu vacilei, eu errei. Aí alguém te manda um zap. É hoje, lá no barril, 8.000. O bicho vai pegar. Aí tu, opa. Aí tu vai lá no barril 8.000. Não sei nem o que é isso. Barril. Vai lá, aí tu vai lá. Vai lá pro caminho mal. Vocês também não sabem, né? Quem sabe o que é isso? Vocês sabem, né? Mas interessante é isso. Pedir perdão a Deus agora. Apareceu uma notificação. Eu vou lá. Está marcado. Isso é remorso. Você não se arrependeu. Agora, você está, por exemplo, caminhando com Deus, lutando contra um vício, por exemplo. Você caiu, escorregou, Senhor, pequei, tive uma recaída. Vou caminhar de novo, vou continuar lutando. Lá na frente, você no meio da tua luta, pode acontecer uma recaída sem ter planejamento? Pode. Isso é arrependimento. Você se arrependeu, você não quer mais. Tua alma diz, eu não quero mais. Mas, infelizmente, às vezes a gente escorrega. A gente vai cair por ser humano. Essa é a diferença. Então, o perdão, a contrição, precisa ver o quê? Arrependimento e a confissão. Terceira coisa, o perdão de Deus ele é completo, ele é total, ele não pode ser comparado com o perdão humano. O perdão de Deus é diferente do perdão humano, irmãos. Por que eu falo isso? Porque o perdão de Deus, ele não pode ser comparado com o meu perdão. Você vai perdoar alguém hoje por algum delito que a pessoa comete contra você? Infelizmente, isso pode ficar na tua cabeça. Isso pode ficar. Você vai lembrar disso, mas isso já não vai. Isso já não vai te causar a dor que te causava no passado. O perdão de Deus não é assim. Deus perdoa, acabou. Acabou, irmãos. Isaías 43, 25 diz, sou eu mesmo o Senhor, aquele que apaga as suas transgressões. Deus apaga. Ele não lembra mais. Não tem como lá na frente ele jogar na tua cara, falar assim, deixa eu usar alguém de exemplo aqui. Ô Alex, é a 5ª vez que acontece isso de novo, cara. Estava marcado, ó. Semana passada, mês passado. Deus não é assim, irmão. Deus, perdão, acabou. Ele tem essa capacidade. Você e eu que ficamos nos martirizando, né? Eu sou um pecador maldito, tem gente que fica assim. Eu sou um pecador maldito, quase pega o chicote e fica lá assim. Deus já te perdoou, acabou, irmão. Perdão de Deus é completo. Mas, infelizmente, as pessoas têm a visão que o perdão de Deus é como o dos homens e, às vezes, elas pensam que o perdão dos homens ele é como o de Deus. Infelizmente, acontece essa inversão. Mas entenda isso. O perdão de Deus é completo, é total sobre a tua vida. Uma vez perdoado, Deus não se lembra mais. Então, essa é a segunda parte. Vamos lá, estamos caminhando para o final. Terceira parte, que é a 7ª. Proteção, irmãos. Proteção, versículo 13. A gente vai falar sobre tentação e sobre livrar do mal. Cristo, ele sabe, irmãos, que é impossível ficar livre da tentação. E a oração é para que Deus não nos deixe cair, ou seja, não cedamos à tentação. E é interessante porque todos nós, de alguma maneira, fomos e somos tentados. Você já foi tentado em algum momento da sua vida? Você já foi? Eu já fui várias vezes. Mas é interessante que tentação é algo, irmãos, que vem das nossas próprias motivações carnais. Vem da nossa própria concupiscência. Eu sei que a gente bota muita coisa na conta do diabo, mas a tentação vem do nosso próprio desejo. O que o diabo faz? Ele usa essa própria natureza que nós temos, o mundo usa essa própria natureza contra a gente, para que a gente possa ceder aos nossos próprios desejos. É isso que o diabo quer. E por isso que a gente ora para que Deus não deixe a gente cair na tentação. Por quê? A gente caminha com o Senhor, mas dentro de nós tem aquele velho homem, tem o velho Fábio que está lutando contra o novo Fábio, nascido em Cristo.
que o diabo faz? O diabo, ele é aquele incentivador do velho Fábio. O diabo não obriga ninguém a fazer. Ele não chega na tua mãe e fala assim, vamos lá. Ele já fez isso contigo? Não. Mas o diabo é astuto, é ardiloso. Ele está aqui desde a fundação do mundo. Então ele conhece as culturas. Tem gente que fala assim, né? A gente até esses dias, Giovanni, eu e o pastor Mal estavam conversando, né? O diabo consegue ler pensamentos? Consegue ler? Não consegue. Eu acredito que não. Mas o diabo vive nessa terra desde que a terra é terra. Ele, com certeza, consegue olhar para você e deduzir o que você está pensando. Ele consegue ver quando você está ansioso. Ele consegue ver quando você está com vontade de alguma coisa. Né? Cada um tem um jeito. Né? Por exemplo, vou pegar meus gatos. Quando eu compro aquele sachê, gato se amarra em sachê. Né? O que ele faz? Ele lambe os beiços. Ele fica lambendo os beiços para o sachê. Então você sabe que ele está com vontade daquele negócio. O diabo conhece, com certeza, olhando para nós, o que talvez passe no nosso pensamento naquela vontade. Ele não tem como entrar no teu pensamento, mas ele conhece. Ele não tem a capacidade de chegar e mandar você fazer, mas ele é um bom ser para tentar te convencer. Haja vista o exemplo de Eva, que até o nosso seminarista pregou no domingo passado. Ele argumenta, ele conversa, ele é uma pessoa boa no debate. E por isso que a gente precisa orar ao Senhor. Senhor, não me deixe cair em tentação. Me livra do mal, Senhor. Não deixe eu cair, não. Me dá forças. Isso é interessante, porque a gente é tentado e atraído pelo nosso próprio desejo. Agora tem uma coisa interessante que a gente precisa falar. Quando a gente é tentado, alguns, no decorrer da caminhada cristã, cedem à tentação. Isso é algo que, infelizmente, acontece no nosso meio, de todas as maneiras. Mas o conselho que eu dou a vocês é não julguem ninguém que tenha caído em tentação. Não julguem jamais alguém que caiu, que pecou. Sabe por quê? Porque amanhã pode ser você. A gente nunca pode chegar e falar assim, dessa água nunca beberei. Porque nós somos tão seres humanos quanto os outros. E às vezes até piores. Mas quando a gente enxerga o outro em queda, caído, o nosso desejo, às vezes, tá vendo? Fez alguma coisa, não se dedicou à palavra, não buscou o Senhor, deu brecha. Mas às vezes a pessoa estava até melhor do que você e cedeu à tentação. O que eu quero te dizer não é que é impossível viver em santidade. É possível viver em santidade. Mas a gente não pode menosprezar as nossas próprias motivações carnais. E a gente jamais pode julgar alguém que caiu e ficou pela beira do caminho. Pelo contrário, a gente precisa ajudar ele aqui. Essa é a essência do cristianismo. Ajudar os outros a se levantar. Que você seja nessa noite um levantador de pessoas. Que você, ao passar por alguém caído, você seja o bom samaritano dessa pessoa. Não seja o religioso que passa largo dizendo, eu tenho meu compromisso. Não, seja você o levantador de pessoas. Porque você tem empatia com a condição dessa pessoa, podendo ser você lá na frente, naquela mesma condição. Então essa é uma coisa que a gente aprende sobre proteção, que a tentação vem de dentro. Vamos lá, tem que correr. A petição a Deus por proteção também pede por libertação, irmãos. Porque o texto fala, não deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Como a gente acabou de falar, Satanás ele não tem poder para obrigar ninguém a pecar, mas ele usa persuasão para isso. Isso torna ele um ser mais forte do que nós. Satanás é mais forte do que a gente, se você olhar do ponto de vista humano. Porém, como é que a gente vence Satanás? Com o Deus que habita em nós.
O Deus que habita em nós é muito mais forte e poderoso do que ele. É tão mais forte que se chegar um endemoniado e você estender a mão em nome de Jesus, você repreende. Ele te dá, o Deus que habita, mas sozinho ele é muito mais forte. E qual é a artimanha dele para nós? É tentar convencer os outros que ele é uma pessoa que não existe. Não. Satanás não existe. O diabo não existe. Eu acredito que o diabo existe. Existe uma teologia pregando aí que o diabo não existe. Ou que a gente quer o diabo da gente mesmo. Deixa os gatos em paz. Que a gente quer o diabo da gente mesmo. Em alguns momentos, sim. Mas não devemos menosprezar o poder dele. Ou então pensar que ele não existe, que ele não tem poder. Poder ele tem. Mas a gente vence ele. Como? Com Deus que habita em nós. O Deus que habita em você é que te dá poder para vencer o diabo. É verdade. Então, se você passar diante de algum momento que você acha que, caraca, aqui tem Satanás, ou você passa diante, sei lá, de uma oferenda a Satanás em algum momento, aí você fala assim, acho que um juros. Que nem o Chaves, né? Não, irmão, passa tranquilo, de boa. Vai, tu também não vai chutar, né? Mas fica de boa. Caminha de boa, irmãos. Não tenha medo de Satanás. Mas, como um bom adversário, a gente precisa, ficar em ponto de batalha, né? Você não vai deixar, tão bobão. Vai brincar com um cachorro brabo. Não. Você tem poder sobre o diabo. Tem. Através do Espírito Santo de Jesus. Você estende a mão, ele sai. Ele sim está sujeito ao Espírito Santo. E Deus te deu autoridade para isso. Mas de maneira nenhuma. Ele não existe. Ele é fraco. Ele é destruído. Ele é vencido. Vai dando mole. Vai dar mole. Não dá mole, não. Por isso é necessário pedir que a gente pedir a Deus que nos livre. Senhor, me livra. Não deixe eu cair em tentação. Me livra do mal. Que o mal que se levanta não seja maior. Me dá força para vencer. Isso é fundamental. E para